Irmãos, então vamos lá na página 66. Nós paramos lá, rezar pela hierarquia da igreja, né? Para quem vai estar acompanhando também, assistindo depois, que Deus abençoe poderosamente, né? Que o Senhor possa vir mesmo também, através, né, que eu falo também, leio aqui para mim primeiro, que através desse estudo, né, irmãos, que venha transformando nosso coração, que venha adentrando nosso coração cada palavra, né, que Deus inspirou, né, para o Ciril estar escrevendo esse livro para nós, né, para nós intercessores. Amém? Então, quem, né, tá com o livro, vamos acompanhando, caso ao contrário, vai anotando, tá? Então, posso começar já, né? Então, ok? Vamos lá, então. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todas as pessoas, pelos reis, pelas autoridades em geral, para que possam levar uma vida calma e tranquila, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, que está lá em 1 Timóteo, né, capítulo 2. Então, obviamente, enquanto São Paulo estava incentivando que se faça a intercessão por todos, ele propõe que aqueles em posição de autoridade sejam a prioridade na intercessão, né, na intercessão dos fiéis. As cartas de Timóteo, né, eram cartas de instrução para a igreja local. Nessas duas cartas, São Paulo lhes dá uma série de instruções. Entre elas, ele faz uma relação de oração para todas as pessoas e especialmente para aquelas em posição de autoridade, como primeira, né, prioridade. Então, mas olha que isso esse aprendizado, né, que fala assim que a carta lá de Timóteo é uma carta de instrução para nós, né, a qual Paulo falou. Né, deixou bem claro ali, né, para nós estarmos intercedendo por todos nós somos chamados à intercessão. Então, se todos os cristãos soubessem, né, o valor assim mesmo da intercessão, interceder para as autoridades, para as pessoas, para os outros, o Brasil, né, as pessoas estariam, né, acho que mais de 50%, né, chegando quase no 100%, né, vivendo uma vida calma, uma vida tranquila, sem muitas vezes tribulação, né? Então, tudo é mudado pelo poder da oração. Então, sem considerar as outras atribuições da igreja, o primeiro na ordem da prioridade é interceder. Então, São Paulo detalha porque tal oração é importante, para que possam levar uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e dignidade que está lá em 1 Timóteo. Então, porque nós estamos intercedendo também, né, até para nós, para as autoridades, para, né, o Brasil, para os governantes, para, né, as lideranças, né, para que possam levar uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e dignidade, porque através da oração, né, somos aí modificados, né, por isso que nós temos que ter um coração fervorosos mesmo na oração em Deus, porque quando nós estamos intercedendo, né, amados, para os mais difíceis, para os irmãos, para as almas, Deus também está fazendo por nós. Quando a gente entregamos para os outros, para os próximos, Deus está fazendo em nós. Por muitas vezes às vezes nós olhamos assim, tantos milagres, tantas coisas acontecendo na vida do outro, mas às vezes na nossa nunca acontece nada, mas a gente que não está vendo. Mas o Senhor, Ele está realizando, Ele está fazendo, e vai chegar, né, no momento certo, porque a vida do outro, aquilo que Deus tem para cada um de nós, para a vida das pessoas, até mesmo, né, na vida de casado mesmo, né, a vida, cada um ali, Deus tem um propósito diferente, né, o jardim do outro não é o nosso jardim, nós temos nosso jardim próprio,
né, que está dentro do nosso coração. Então, o outro também tem o seu jardim. Então, cada lugar, né, cada o Senhor tem um desígnio, tem promessas, tem algo diferenciado para cada um de nós. Então, é isso. Renata, só interrompendo você um pouquinho. Pode interromper. Agora, nessa parte que fala para a gente rezar para as autoridades, aqui o Senhor mandou eu ir até o prefeito e pedir para ele ir aos pés de Jesus e entregar todas as palavras que foram lançadas contra ele e a família de maldição. Aí eu cheguei para ele na missa de domingo de manhã. Depois de terminar a missa, ele veio desejar a paz de Cristo para mim. Eu falei para ele assim, o senhor pode ir ali aos pés de Jesus para mim rezar para o senhor? Ele falou, posso. Daí a mulher dele ficou para trás, assim, eu falei para ela ir lá e foi lá, eu falei para ele assim, Jesus mandou entregar toda a palavra que foi lançada contra o senhor. Sobre as palavras malditas vão ser bênçãos na sua vida a partir de hoje, Deus vai transformar em bênção. E fiz aquilo que o Senhor me mandou. E ele ficou tão contente que ele comentou com a família, que por causa de eu ter feito isso, mas eu fiz porque Deus manda eu fazer. E quando Deus manda, a gente tem que obedecer, não pode ter medo. Amém? Amém, Zanete. Olha só, hein? Que, né, ousadia mesmo no Espírito Santo, e quando Deus incomoda, amados, mesmo a gente não sabendo, mesmo sabendo, nem sabendo o que vai acontecer, mas o Senhor mandou, então é a obediência à voz do Senhor, né? Imagine o estrago, assim mesmo, que fez no mundo espiritual. Tenho certeza que, a partir desse momento, Zanete, caiu mesmo por terra tudo aquilo que foi lançado contra, né, contra o prefeito, e só bênção mesmo. Né? Gente do céu, isso mesmo, Zanete. Deus abençoe o dom da sua vida. Então, somos, né? Pergunta que se faz. Então, a pergunta que se faz, né? Vou voltar um pouquinho ali. Então, para que possamos levar uma vida calma e tranquila, com toda piedade e dignidade, que está lá em 1 Timóteo. Então, a pergunta que se faz: somos hoje cristãos, né, capazes de levar uma vida calma e tranquila, com toda piedade e dignidade? Então fica isso aí, essa pergunta para nós, no nosso coração. Sempre que fiz esta pergunta durante as minhas aulas na Índia e em outras partes do mundo, as pessoas se reagiram negativamente. Isto leva à conclusão que nós, fiéis, não conseguimos levar uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e dignidade. Qual é o motivo, né? Tudo deveria, de fato, que não levamos a exortação de São Paulo a sério, e não praticamos na letra e no espírito. Olha só, gente, que assim, algo assim mesmo para ficar, e uma exortação aí para nós. Tudo deriva do fato que não levamos a exortação de São Paulo a sério, né? Que São Paulo ali nos falou para a gente estar ali em oração, rezando, né? Para que nós possamos ter essa vida também em Deus tranquilo. Porque quando nós estamos em constância com Ele, amados, assim, a nossa vida pode vir muitas tribulações, pode vir muitas dores, mas que nós vamos passar por tudo isso, porque nós estamos em constância com Ele, porque o Espírito Santo, ele é maior do que tudo isso em nós, né? Do que as nossas emoções, do que a nossa humanidade, nosso cansaço. Então, é tudo isso. Então, essa exortação que São Paulo fala, né? Que nós não levamos a sério, não praticamos na letra e no espírito. A letra é aquilo que é a palavra do Senhor para nós, né? Tudo que está escrito aqui, se nós levássemos, se nós estamos passando por alguma dificuldade, passando por algum desânimo ou dificuldade, se nós começarmos a repetir aquilo que está lá em Filipenses, tudo posso naquele que conforta, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, né, que está lá em Jeremias: o Senhor tem propósito para mim, o Senhor, né, o Senhor é minha esperança, né, mesmo eu não vendo, eu estou aqui, tenho fé. Gente, amados, se nós começarmos a falar palavras positivas para nós mesmos, né, essa palavra que o Senhor, Ele nos prometeu, está aqui, né? Então, se nós vamos falar aquilo que está aqui, aquilo que Ele falou para nós, né, essa promessa, essa esperança, amados irmãos, isso causaria, assim,
na nossa, né, a nossa humanidade, né, toda aquela trama mesmo do inimigo, de pensamentos ruins que vinham até nós passávamos por cima, assim, tranquilos, né? Tudo pós aquele que me fortalece. Vem um pensamento, tudo pós aquele que me fortalece, que não vem de ti esse pensamento. Então, tudo pós daquele que me fortalece. Então, a gente estaríamos aí, né, levando o pé da letra aquilo que o Senhor falou para nós aqui na palavra e no Espírito. Não temos dado prioridade à oração para o mundo, para os seus líderes e para a igreja, sua hierarquia. Podemos ter nos sentidos chamados a fazer coisas na área do trabalho social, educação, saúde, mídia e mesmo na evangelização, mas ignoramos as coisas mais importantes de que São Paulo exortou os crentes a fazer. Um artigo que eu escrevi há muito tempo sobre a intercessão dizia: coloque o cavalo antes da carroça. O cavalo é o motor primordial, que é a intercessão. Então, o cavalo é a intercessão. Então, como pode a carroça mover-se sem que o cavalo comece a mover-se em primeiro lugar? Né, ficou aí também uma pergunta. Então, se o cavalo não está ali puxando, como que a carroça vai ficar? Vai ficar estacionado, parado, né? Então, começamos a rezar por todos aqueles em posição de autoridade, especialmente para o clero e membros da hierarquia da igreja. Uma igreja que reza fará a diferença. São Bento viu a pecaminosidade da igreja e ele mesmo foi, né, para uma caverna onde passou dias em oração. Então, a regra de São Bento é trabalhar por 8 horas, descansar por 8 horas e rezar por 8 horas. Esta regra sagrada ajudou a ordem beneditina, né, produzir mais de 5 mil santos a combater o pecado da igreja. Então, nós possamos levar isso nesta noite no nosso coração, irmãos. Que nós possamos, então, nós temos 8 horas, né? 8 horas do quê? De trabalho, 8 horas para descansar, e 8 horas rezando. Então, tudo que nós fazemos durante o dia, nós temos que estar conectados, temos que estar em sintonia com o Espírito Santo, né? No nosso trabalho, na nossa casa, na escola, enfim, aonde nós estamos, no nosso estudo. Então, Espírito Santo, me auxilie nisso que eu posso fazer aqui nessa situação, né, do meu dia a dia, de hoje, que eu posso estar fazendo. Vem Espírito Santo, que não seja eu, mas sim o Senhor me conduzindo no meu trabalho, na minha família, no meu dia a dia. Então, tudo isso é uma forma de oração. Nós estamos conectados com o céu, não aqui na terra, né? Não conectados aqui na terra. Então, nós temos que ter conectados, temos que ter essa visão do céu sempre. Então, coisa mais... quando nós estamos descansando, nós estamos conectados com o Senhor. Né? Quando nós estamos dormindo, enfim, em todas essas áreas. É um rezar, né? Então, no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, vemos o efeito da intercessão para Pedro na igreja primitiva. Então, o rei Herodes, não sei se vocês já leram essa passagem, mas ele vai falar aqui um pouquinho, que o rei Herodes perseguiu a igreja e colocou Pedro sob custódia. Eles o colocaram na prisão sob o guarda de 4 esquadrões de 4 soldados cada. Herodes pretendia trazer Pedro perante o povo para julgamentos após a Páscoa. Então, enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. E na noite anterior a Pedro ser trazido, né, para o julgamento, então Pedro estava dormindo entre 2 soldados, enquanto do lado de fora guardas guardavam a prisão, né? Então, o anjo do Senhor apareceu a Pedro e o conduziu para fora da prisão. Quando Pedro foi para a casa de Marcos, as pessoas que lá estavam reunidas ficaram impressionadas. Olha a intercessão da igreja, né? A igreja nunca cessa de rezar pelo Papa, Bispo e por todos aqueles em posição de liderança espiritual. Então, em todos os ritos litúrgicos, há muitas orações de intercessão para a igreja e seus líderes. A oração dos fiéis sempre começa com uma intercessão para a liderança da igreja. A questão é, qual é a prioridade que nós, como fiéis individuais, damos interceder pelos santos, padres, bispo,
clero e outros líderes espirituais acima de nós? Então, estamos conscientes de que grande responsabilidade conferida a nós de interceder por eles? Precisamos, assim, proceder se quisermos levar uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e dignidade, que está lá em 1 Timóteo. Então, quando nós estamos intercedendo, o Senhor está fazendo em nós. Quando nós estamos intercedendo para Ele, o Senhor está fazendo por nós. Então, por isso, amados, importantíssimo rezarmos para o nosso Papa, o Bispo, nossos padres, né, de cada paróquia, rezar para eles todos os dias, rezar uma Ave Maria, né, interceder no Santo Terço, Rosário, tá ali colocando o Senhor, né, colocando eles, né, através das nossas orações. Então, durante a visita do Papa Bento XVI a Cuba, né, o Santos Padre iniciou o seu dia em 27 de março de 2002 com uma missa privada na casa, né, de contemplativa, da Congregação Missionária de Caridade em Santiago. Então, enquanto as irmãs missionárias da caridade têm muitos ramos ativos em todo o mundo, as irmãs do ramo contemplativo consagram sua vida a Deus através da oração permanente, né? Cada irmã da caridade reza por várias intenções do mundo. Então, tem muitas irmãs lá rezando por nós aqui hoje, né? Então, a igreja da congregação, além disso, cada um reza por uma pessoa especificamente. Então, havia uma irmã chamada Teresa que havia rezado especificamente por um padre, que ela nem conhecia esse padre, né? Nos últimos 20 anos. Então, o padre não era seu parente, nem amigo, nem ela jamais tinha visto ou encontrado. Aquele padre era o Papa Bento XVI. Imagine só. Como um gesto de gratidão, o Papa foi para um convento para celebrar uma missa privada com as irmãs. A irmã Teresa recebeu o Santo Padre com uma guirlanda de flores, como é de costume na Índia, né, de onde ela originalmente vinha, né. Ali ela conheceu, né, Joseph, né, por quem ela havia rezado por tanto tempo. Olha só, gente. Esse encontro do Senhor, né, esse encontro, assim, sobrenatural, quando o Senhor quer que nós encontramos as pessoas, né, às vezes a gente reza por alguém que a gente nem, às vezes, Senhor, colocamos aí as pessoas do Brasil, as pessoas do nosso Paraná, do nosso diocese, às vezes nós nem conhecemos, né, e como que Deus fala, né, através da oração. Então, testemunho da casa de Betânia de intercessão. 44 sacerdotes se reuniram no seminário, né, provincial de São João em Plymouth, né, nos Estados Unidos, por onde 40 dias, de 18 de junho de 27 de julho de 1974, e ali passaram o tempo orando por irmãos, né, sacerdotes. A inspiração para separar um período de 40 dias para orar por colegas padres veio ao padre Jorge, né, um padre brasileiro que durante anos havia conduzido retiros carismáticos para os sacerdotes. Então, e o padre, né, de Geraldi, né, o nome dele, Coreia do Sul, pois os dois haviam terminado uma peregrinação na Ásia, na Itália, e a experiência deste grupo de sacerdotes, intercedendo por irmãos sacerdotes, e resumida nesta palavra, aqueles 40 dias de oração e penitência foram dias de intercessão para os irmãos sacerdotes, feita por sacerdotes. Quando as palavras padres ou ministros são usadas, elas querem dizer bispos, sacerdotes e diáconos. Chamamos-nos de casa de intercessão Betânia. Então, lá tem uma casa, lá na Itália, né, de intercessão da Betânia, né, que é tipo uma comunidade ali, é uma casa mesmo de sacerdotes, porque nosso trabalho era rezar pela ressurreição dos mortos entre sacerdotes, e exatamente como Jesus orou em Betânia, né, para Lázaro ressuscitasse dos mortos, que está lá em João. À medida que rezávamos todos os dias pelos padres da igreja, a história de Lázaro vinha à nossa mente. Então, eles estavam rezando lá e a história de Lázaro estava vindo. O fim da história de Lázaro em João, né, parecia capturar o ministério que o Senhor estava fazendo
com o nosso pequeno grupo. E o que ele estava fazendo para o sacerdote em toda a terra. Então, Jesus está no túmulo e reza, Pai, eu te dou graça. Então, quando Jesus estava lá no túmulo e rezou assim, Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isto por causa da multidão, né, em torno de mim, para que creiais que tu me enviaste. Então, está lá em João, né, capítulo 11. Então, dito isso, né, o Senhor falou isto, exclamou com uma voz forte, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés amarrados, com uma faixas e um pano em volta do rosto. Jesus então lhe disse, desamarrai-o e deixai-o ir. Assim, sendo, ao interceder por irmãos sacerdotes, Jesus continuamente nos desamarra e a eles, né, e nos liberta. Então, ele desamarra eles e nos liberta. Olha o que o Senhor falou aqui, né, quando nós estamos intercedendo por todos, por eles, então o Senhor também está nos libertando, né, está desamarrando ali, né, desamarrando tudo aquilo que está ali neles, né, aquelas correntes, e nós estamos também sendo libertados. Então, nós vamos estar finalizando com entre vós, pessoas que sofrem. Então, nós vamos estar finalizando com esse título aqui, tá bom, amados? Gente, a coisa mais linda é isso, né, ver o Senhor, né, ali, ele teve que falar, né, para Deus, para que as pessoas acreditassem, e falou para Lázaro, vem para fora, né, e o Lázaro morto, ele veio para fora, e então, quando lá para você ver, então, foi o Lázaro vindo para fora, e as orações foram libertas, né, através do Senhor, quando o Senhor suplicou lá a Deus. Nossa, coisa assim, né, somos semelhantes a isso. Então, algum tempo atrás, eu recebi, o Ciril tá falando isso, tá? Em algum tempo atrás, eu recebi um SOS, né, pedindo oração por Anand, né, presidente da equipe de serviço da diocesano de Delhi, que havia sido internado com dengue no Instituto da Ciência Médicas da Índia. Então, em anos recentes, houve relatos da epidemias e morte causadas por o quê? Gripe suína, dengue, chikungunhas, inúmeros de outras febres virais. Algum tempo atrás havia sido reportado, né, querela sobre ameaça de febre. Era uma época de monções, vento, né, tinha muito vento lá da Índia, né, da Ásia, que lá ventava muito, e a população do estado estava sob o ataque da chikungunya, gripe suína, febre de rato, né, febre de tomate, olha só, gente, malária, dengue, né, e outras febres estranhas e misteriosas, causando centenas de mortes, como nós estamos vivenciando a pandemia de hoje. Não está diferente do anterior lá, né, que ele vem falando para nós. Surgiu tanta febre aqui, gente do céu, né, febre da malária, do tomate, imagina aí, né, nessa pandemia também, tantas coisas que nós estamos vivenciando. Então, vamos continuar, só ver onde eu parei aqui. Então, daí causou centenas de mortes. Então, Kerala, e sem dúvida, lá no estado da Índia, com uma rede de assistência médica, eficiente e comprovada com os médicos comprometidos, né, na área da saúde em todo o mundo. Então, era incrível que ano após ano, o estado liderasse o número de epidemias e mortes resultantes. A pior parte era que nenhum remédio era eficaz o bastante para lidar com os vírus. Na maioria dos casos, os médicos apenas aconselhavam o descanso. Olha só, gente, né, semelhante que nós estamos passando agora no hoje. Então, porque tal aumento das epidemias, alguém já tentou discernir o que o Senhor está nos dizendo através de um número tão crescente de pragas, epidemias? O Senhor permitiu, né, 9 pragas lá no Egito, porque o coração do faraó estava o quê? Endurecido.
e ele se recusou a aceitar, a colaborar, né, colaborar com o plano de Deus. Então, com a crescente riqueza, segurança e conforto, estamos testemunhando um enorme desrespeito por Deus na mente do nosso povo. A rebelião contra Deus está cada vez maior, apesar da influência da renovação, né? Então, sabemos que no hoje também, né, tem muitos corações ainda que estão endurecidos, igual o coração de quem? Desse do faraó aqui, né? Que ele falou, o faraó lá do Egito. Então, esses ataques virais não são um aviso para não pecarmos, e não nos... isso aqui ele falou para nós refletir e pensar agora. Esses ataques virais, né, esses vírus, não são um aviso para não pecarmos e não nos rebelarmos? Quando eu trancar o céu e faltar chuva, quando mandar os gafanhotos para devorarem os campos, quando enviar a peste contra o povo, se então o povo sobre o qual for invocado meu nome se humilhar, se orar, procurar e se converter de sua má conduta, eu escutarei do céu e lhe perdoarei o pecado e restituirei a saúde da terra, que está lá em 2 Crônicas, né, capítulo 7, que nós sabemos já, né, desse capítulo aqui que está na Bíblia. Então, amados, hoje a gente vai terminar por aqui. Intercessão durante a calamidades e pragas. Né? A gente parou aqui. Beleza, então. Vamos lá, então, amados. Então, intercessão durante a calamidades e pragas. Olha, gente, nesse momento, né, tão difícil nós estamos vivenciando, passando, pandemias, e olha para vocês verem que livro, que providência mesmo divina de Deus, né, quem diria que nós estaremos lendo esse livro aqui agora, né, e nesse momento nós estamos vivenciando agora, e que lá também ali presenciaram esse momento, né, então algo muito providente mesmo, que o Senhor tem para falar para nós, intercessores para este tempo. Então, a igreja habitualmente intensifica sua intercessão durante as calamidades naturais e pragas. A praga chamada, né, de peste negra devastou a Europa no século VII por vários anos. Em alguns pontos durante a praga, parecia que o mundo havia chegado ao fim. Disse que 1/3 da população morreu por causa da peste Siena. Por causa da peste. Siena, na Itália, né? Siena é o nome lá acho que é uma região da Itália, perdeu 60% da sua população. Olha só que triste, gente. O efeito positivo da praga foi o aumento da devoção a São Sebastião. Gente, olha só, pedi a intercessão de São Sebastião. Eu não conheço a história dele, né, mas me despertou no coração para me estar reconhecendo, né, essa história desses santos que vai estar citando aqui. São Sebastião foi um oficial militar romano martirizado cerca de 300, né, anos depois de Cristo, por ter sido atingido com uma flecha e então espancado até a morte. As pessoas rezavam para ele para obter a proteção contra a peste. Então, ele se tornou o santo padroeiro, né, das vítimas das pestes, presumivelmente porque os principais sintomas da doença eram uma espécie de dor penetrante no corpo. Amados, olha para vocês verem, né? Falando aqui, e nós estamos vivenciando isso aqui, no hoje, né, na realidade, né, Deus já sabia que nós estaremos falando isso agora, então São Sebastião, que ele possa vir intercedendo por nós também, né, para esta pandemia. Então, durante a minha visita a São Damião com Assis, em maio de 2010, o Ciril falando, eu vi a pintura de São Roque do Cão. Eu nunca também ouvi falar desse santo, a dona Cida, né, conhece esse santo, que ela até postou já sobre ele.
Então, na Itália, ele é chamado de São Roque, né? Então, ele próprio foi infligido com a praga. Olha só, então ele teve lá, né, para evitar a propagação da infecção, ele se escondeu na onde? Na floresta, e foi alimentado por um cão. Então, ele foi curado por um anjo. Então, ele é intercessor poderoso contra as pragas e epidemias. Olha, gente, para vocês verem que riquíssimo mesmo, nós possamos pedir, né, e aprofundar essa história desse santo. Ele intercede para a pandemia, para as pragas, né, que nós estamos vivenciando no... Ele também possa para nós. Coração para a gente estar aí estudando, né, aprofundando na história desses santos, né, amados, que é muito riquíssimo mesmo. Em uma das vigílias noturnas anteriores, conduzida pelo Cruzado de Delhi, o Ministério da Intercessão da RCC em Nova Delhi, né, lá na Índia, seria no sábado, 13 de agosto de 1994, quando as pessoas se encontraram em grande número para rezar para proteção contra, né, o pedidos de incidentes de sequestro e assassinato de crianças em idade da escola, que estavam sendo relatados na capital, na Índia, naqueles dias. Então, representantes de duas escolas mais próximas se juntaram a nós na oração. Um cerco de Jericó, com o Santíssimo Sacramento e velas acesas foi feito ao redor da escola, adjacente Jesus e Maria, rezando pela proteção dos alunos em todas as escolas. Então, os raptos, raptos é o quê? É o arrebatente, sabe? É furtos e roubos. Então, a palavra raptos significa roubos, né? Furtos. Então, os raptos em séries prepararam imediatamente e nenhum outro incidente foi relatado. Desde então, olha para vocês verem como que foi a intercessão ali, né? Olha, amados, que pessoas ousadas, né? Foram lá também para estar intercedendo para aquelas crianças. Então, é que hoje o Senhor possa, né, nos despertar novamente, né, para esse novo oração, interceder fervorosamente para os irmãos, para o mundo, para o Brasil, para a diocese, para a nossa paróquia. Por quê, amados? Porque quando nós estamos se doando para os outros, Deus está fazendo dentro de nós, né? A gente não precisa nos preocupar com nós mesmos, com a nossa vida, porque quando nós estamos se doando, intercedendo, amando as pessoas, o Senhor está fazendo por nós, né? É nos doar que é o mais difícil, irmãos, o mais difícil que nossa humanidade, gente. A nossa humanidade, irmãos, você quer o quê? Às vezes, reconhecimento. Às vezes, nós fazemos as coisas e queremos reconhecimento das pessoas. Em geral, pode ser nosso trabalho, nosso ministério, na nossa família, as pessoas que são casadas, né, que é reconhecimento um do outro, né, que é, né, nossa carência, às vezes, a nossa carência emocional, nossa humanidade, nossa carência, né, às vezes quer reconhecimento, às vezes quer amor dos outros. O mais difícil, amados, quando nós aprendermos isso, e quando nós amarmos, amar, se doar para os outros, amar sem esperar nada em troca, né? É isso que o Senhor nos fez, nos deu, né? Ele amou, doou sem esperar nada em troca. Então, quando nós aprendemos isso, amar é doloroso. Amar sem esperar nada em troca
né, sem ter a reciprocidade ali, ser recíproco, né, um com o outro, né, se doar. Porque às vezes a gente se machuca, às vezes, amados, tantos, nem sei por que eu tô falando isso, mas Deus vem falando no meu coração, Deus sabe todas as coisas, falo para mim primeiro, quando a gente espera algo em troca dos outros, às vezes a gente é tão intenso com as pessoas e esperam, às vezes, um obrigado, ou também esperam um te amo da outra pessoa, né, aí não acontece, ou às vezes na hora que mais precisamos, as pessoas não estão ali para nos ajudar, né, às vezes não porque a pessoa não gosta da gente, ou às vezes não porque a pessoa não quer, mas é o momento que a pessoa está passando que ela não vai poder estar ali naquele momento com nós, né, então, isso aí vai nos machucar, porque nós estamos fazendo algo para a pessoa e esperando algo em troca dela. Se nós invertêssemos, fazer algo para as pessoas, assim, para o nosso trabalho em geral, para tudo, o que acontece? Né? Nós não vamos nos machucar, porque se a pessoa também não retribuir para nós, louvado seja Deus. Se ela não retribuir, louvado seja Deus, porque a recompensa vem do céu. A recompensa vem do céu, vem de Jesus, né, amados? Então, é isso. É amar, né, nós temos que se cuidar, amar, não sendo egoísta, né, amar nós mesmos e as pessoas, né, né, deixa as pessoas ali, não. É amar nós mesmos, né, amar nós, primeiramente, amar Deus sobre todas as coisas, porque todas as coisas ele vem dando por acréscimo. E depois amar quem? As pessoas. Então, por isso que nós hoje, a nossa geração, é uma geração que muito codependente das pessoas. Isso aí nos machuca tanto, o nosso emocional nos machuca, vai nos machucando tanto, por isso, porque nós esperamos algo do outro. Nós esperamos sempre algo do outro, né, amados? Mas a única coisa que nós temos que esperar é de Deus. É Ele que nós temos que esperar. Às vezes nós esperamos do outro para fazer caminhada, às vezes esperamos um do outro para estar ali rezando, esperamos o outro para estar ali saindo. Amados, quando nós aprendermos a conviver conosco mesmo, né? Hoje, por exemplo, chamamos alguém para estar ali junto conosco caminhando. Então, essa pessoa não pode caminhar conosco hoje. Nós não podemos parar a nossa vida, nós não podemos parar a nossa caminhada por causa da pessoa que não pôde caminhar conosco. Então, o que nós temos que fazer? Avançar, caminhar sem esperar que a pessoa vai caminhar, né? Então, é amar sem esperar nada em troca. Eu me recordei de uma passagem agora que eu preciso lembrar para estar compartilhando com vocês, que fala assim, que Paulo fala, olha que o Senhor me recordou agora, amados. Já que eu vou aqui na formação aqui, amados. Olha o que o Senhor recordou agora. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Espera achar a passagem. Deus é maravilhoso, porque eu nem marquei a passagem, amados, olha só. Grava aí, se vamos levar esse versículo para o resto da nossa vida, até o céu. Quando nós, né, se sentimos machucados, né, a maior felicidade é dar que receber. Então, quando a gente está doando, quando a gente está dando, sem esperar nada em troca, é a maior felicidade que o Senhor vem falando através de Paulo, que está lá em Atos dos Apóstolos, né, quando Paulo fala que quando Jesus fala, né, quando o Senhor fala, é maior a felicidade dar do que receber. E muitas vezes, né, igual eu falei, quando a gente esperamos algo em troca dos outros, nós vamos se machucar. Quando nós esperamos algo em troca. Independentemente de quem está vivendo conosco ou não, que está ao nosso redor, né? Então, é isso, amados. A Ana falou que pensou isso, a Sil também. Amém. Olha como que Deus é maravilhoso. Amar
se doar sem esperar nada em troca. Porque, amados, quando a gente faz isso, quando a gente está amando, está se doando, esperar nada em troca, não precisa, né? Nós não precisamos se preocupar com aquilo que vai vir do outro, porque Deus mesmo vai mandar as pessoas certas, vai mandar um anjo dele que possa nos ajudar, nos retribuir daquilo que nós retribuímos com os irmãos sem esperar nada em troca. Não sei se vocês entenderam o meu raciocínio, o meu falar aqui, interpretado. Porque, assim, quando as borboletas do Senhor, né, nós que somos essa borboleta, que o Senhor quer que nós voamos alto, mais alto, mais alto, mais alto, nós não precisamos estar no jardim das pessoas, que o Senhor vai preparar as pessoas que estejam no nosso jardim. Por quê? Porque quando nós estamos cheios de Deus, quando nós temos esse amor próprio para nós mesmos e para com Deus, nós atraímos as pessoas, nós atraímos aquilo que o Senhor quer que chegue até a nós e que também, né, nos seja aí, né, possa ser esse instrumento de Deus também na nossa vida, né, que soma junto conosco. Então, é isso. Então, não precisamos nos preocupar, né, é amar, se doar, sem esperar nada em troca, amados. Olha como que Deus é perfeito, que Deus, ele vem me relembrando, na palavra Deus, né, olha para vocês verem, escrito Deus, tem nós, tem eu, tem vocês. Ó, Deus, tem o D, o E e o U, né? E o S depois. Então, nós estamos no meio do quê? De Deus, no meio do nome de Deus. Olha que coisa mais sobrenatural que o Senhor nos fez, Deus. Então, eu estou no meio de Deus, e Deus está comigo e com vocês. Então, é isso que Deus espera de nós, amados, nessa noite, que nós saímos aqui com isso, né? Com essa mensagem que o Senhor vem passando para nós nesta noite, para todos nós, né? Para quem também vai ouvir depois. Amar, se doar, sem esperar nada em troca. Sem esperar reconhecimento, né, de muitas pessoas, no trabalho, na nossa casa, na nossa família, porque, assim, eles vão nos decepcionar. Se nós queremos reconhecimento, queremos as coisas, né, assim, algo em troca. Nós vamos machucar muito, né? Mas se nós somos intensos, constante, louvado seja Deus, né? Se doar, sem esperar nada em troca, amém? A gripe H1N1. Depois que a gripe suína, né, se espalhou com uma pandemia mundial em 2009, em até 168 países do mundo, inclusive na Índia, eu, como presidente da equipe de serviço nacional da Índia, que é o CIRIL, né, havia apelado para os líderes de todas as regiões do país para organizar uma intercessão especial. Havia muito pânico por causa do vírus. O ministro da Saúde da União da Índia havia afirmado que 1/3 da população do país poderia ser infectada pelo vírus e em um período de 2 anos. As escolas foram convidadas a parar suas atividades para verificar a propagação da infecção entre os estudantes. Alguns países haviam ordenado a construção em massa de cemitérios, prevendo que a taxa de morte pelo vírus seria devastadora. Olha para vocês verem, gente. Prepararam até a taxa lá do cemitério. Através de uma circular publicada em agosto de 2009, não sei se eu creio que muitos lembram disso, né, dessa gripe aí. Os membros da renovação foram exortados a organizar uma intercessão especial através da oração de jejum, recitação, rosário, em cadeias, terço da Divina Misericórdia, celebração eucarística, noite de vigília, hora santa e etc. Depois que oramos a propagação da epidemia, logo foi contida. Amados, olha para vocês verem, o que eles passaram lá, os intercessores naquela época, e quem já estava intercedendo, né, passaram por tudo isso que nós estamos vivenciando no hoje. Então, foi através de colocar em prontidão de sentinela, rezar o rosário, igual nós estamos fazendo, o terço da misericórdia, nós estamos fazendo a Jornada Nacional de Intercessão, enfim, colocando em prontidão para interceder, a pandemia passou, né? E agora veio outra
para nos fortalecer mais ainda, né? Porque o inimigo não vai tirar o nosso foco de Deus. Então, veio para nos fortalecer mais ainda. Se nós estamos convidados a estar intercedendo, somos intercessores valiosas por Deus, amado, como nós temos que sentir amados por Deus, porque Ele nos escolheu nesse momento, nesse tempo difícil, na pandemia, para estarmos intercedendo. Os verdadeiros santos, né, os santos passaram por isso, né, tanto os santos passaram, né, por tudo isso que nós estamos vivendo, e nós somos convidados, aliás, nós somos chamados a ser santos, né, então somos convidados, né, a passar por tudo isso, e tenho certeza que já está acabando, em nome de Jesus, essa pandemia. Se Deus quiser, logo nós não vamos usar mais máscaras, né? Nós vamos estar aí, né, livres, né? Mas através da nossa intercessão. Então, não vamos desanimar. Vamos desista de desistir e vamos continuar, mesmo cansado, vamos continuar. Mesmo desanimados, vamos continuar a interceder. Porque está acontecendo, né? Nós não estamos vendo, mas está acontecendo. Aquilo que Deus tem para nós está acontecendo. Nós não estamos vendo, mas já está acontecendo tudo o propósito, todos os desígnios, tudo que Ele tem para fazer no nosso ministério está acontecendo. Mas nós vamos ver no momento certo. Alguém dentre vós está sofrendo? O Ciril fez essa pergunta, né, para nós, para mim e para vocês. Alguém dentre vós está sofrendo? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele. Lá em Tiago, capítulo 5. Estando né, sobre o constante ameaça da epidemias crescente, mobilize-se fervorosamente, né, fervorosa intercessão. Na verdade, o Senhor está à procura de pessoas dispostas a colocar-se na brecha, para construir uma ponte sobre o fosso que se criou entre o Criador e o seu povo. Olha só o que o Senhor vem falando. O Senhor, então, quer que nós construímos uma ponte sobre o fosso, né, que se criou entre o Criador e o povo. Então, quando Neemias ouviu sobre a angústia de judeus, ele começou a chorar, e assim continuou por vários dias, ele jejuou e orou, né, Noêmias que está ali. E oração sincera de Daniel, pelo povo, acompanhada de jejum, vestidos de saco, cobertos de cinza, foi respondidas pelo Senhor. Sempre que há calamidades naturais, epidemias acontecerem, passamos a intercessão. Amados, o que nós estamos, né, fazendo também, contribuindo para que essa pandemia cesse, né? Já estou rezando, mas é para rezar mais. E o que nós damos para o Senhor é muito pouco. Estamos rezando, mas é mais rezar mais em constância. Estamos fazendo jejum, estamos fazendo penitência para que tudo isso passe, né? Tem a sexta-feira lá. Sexta-feira é dia de penitência, dia de jejum, não comer carne, enfim, a igreja nos pede. Mas, amados, não é só na sexta-feira que o Senhor nos pede para fazer isso. Ele quer sacrifício. Ele quer que nós estejamos ali em constância com Ele. Não é só quarta e sexta, né? Quarta também a igreja, né, nos orienta para não estar comendo carne. Mas não é só apenas esses 2 dias. Por que eu vou fazer hoje? Quando a gente está em penitência, quando a gente está em jejum, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa alma o Senhor está nos fortalecendo, né? O Senhor está nos ajudando a ter um equilíbrio. Está aí, né, no mundo espiritual, né, está causando um grande estrago, porque nós estamos nos fortalecendo, estamos fazendo isso, sacrificando para os outros, para, né, cada um. Olha que coisa mais linda esse sacrifício, né? Então, que nós possamos estar mesmo ali em constância mesmo com o Senhor no jejum, na oração, penitência, eucaristia, tudo isso que nós sabemos. Confissão, né? Confissão. Então, amados, nós só temos no hoje, como eu falei, para viver, né? Se o Senhor viesse hoje, ou nos levasse hoje, a gente estaria pronto? Faça a pergunta para mim também, né?
Por isso que a confissão em dia, tá tudo em dia, né? Para que quando nós chegarmos a hora de passar para a eternidade, nós estejamos prontos para ele, para o noivo. Imagine quando o noivo chegar, meu Deus. Então, a intercessão, a resposta, resposta e perseguição. Durante a audiência geral em 18 de abril de 2012, o Papa Bento XVI falou sobre a resposta dos apóstolos e a perseguição. Após referiu-se à preparação espiritual para o Pentecostes, o Santo Padre passou a refletir sobre o pequeno Pentecostes, que ocorreu na culminação de um período difícil na vida da igreja nascente. Atos que está lá. Os Atos dos Apóstolos se relatam como após a cura de um paralítico no templo de Jerusalém. Então, Pedro e João foram presos, porque eles anunciaram a ressurreição. Olha só, gente, eles foram presos lá, porque anunciaram a ressurreição de Jesus a todo o povo. Depois de um julgamento sumário, foram libertados e foram para os seus irmãos para contar-lhes o que eles haviam sofrido por causa do testemunho de Jesus ressuscitados. Então, naquela época de São Lucas, todos juntos elevaram a voz a Deus, que está lá em Atos. Aqui São Lucas relata a mais longa das orações da igreja que encontramos no Novo Testamento, ao final de qual, como já ouvimos, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus que está lá em Atos. Ao comentar sobre a maneira como a igreja primitiva rezava em face das perseguições, o Papa Bento XVI observou uma atitude básica e importante dos primeiros cristãos. Em fase de perigo, dificuldade, ameaças, a primeira comunidade cristã não tenta fazer uma análise sobre como reagir ou sobre criar estratégia para se defender, medidas e adotar, né, etc. Mas, em face de provações, eles oram. Não é apenas a oração de Pedro e João, que se encontravam em perigo, né, mas é a oração de toda a comunidade, porque o que os dois apóstolos experimentam, né, não afeta a eles apenas, mas a toda a igreja. Mas é isso aí. Então, vamos parar por aqui, né, na página 74. Semana que vem, intercessão crescente. Amados, então ficou bem claro, né? Ficou alguma dúvida? Então, amados, eu lendo aqui agora, o Senhor, né, passou muitas coisas no meu coração, e, assim, a respeito mesmo como Paulo, né, morreu por Deus, ele morreu, assim, né, sabemos que ele sacrificou mesmo, morreu, o Senhor ressuscitou, ele foi mesmo lá falar de Jesus para todo mundo, e ele foi o quê? Humilhado, imagina tantas provações que ele passou, e mesmo assim ele teve essa confiança, essa certeza do que ele presenciou, do que ele viu, do que o Senhor fez, e ele foi anunciar, né, e ele foi anunciar e ele foi preso, bateram nele também, né, e no hoje, será que nós, né, intercessores, nós, filhos de Deus, cristão, né, se alguém vir falar para nós assim, você é cristão, né, você acredita em Deus, chegar alguém e falar para nós, todas as pessoas que acreditam em Deus, todas as pessoas que servem a Ele, todos os cristãos, vai ser o quê? Vai morrer, vai ser apedrejado, ou vai ser algo mais forte, né? Vai ser arrebatado, apedrejado, né? Enfim, a gente vai matar todos os cristãos. Se chegar para nós, perguntar para nós, né? Vocês acreditam, vocês é cristão? Às vezes, da nossa humanidade, como nós estamos vivenciando hoje, é capaz de nós negarmos. Fazer igual Pedro, negar Jesus, né? Eu não vou morrer, né, por Jesus agora, né? Eu não sou cristão. Então, nessa época que nós estamos vivendo, amados, então que nós possamos levar
também essa mensagem mesmo, esse exemplo de Paulo, de todos os outros santos, sacrificar, né? Viver para mim é Cristo, né? Morrer para mim é ganho, né? Tem até uma música, né? Viver para mim é Cristo, que eu acabei de falar, e morrer para mim é ganho, né? Então, eu estou aqui na Terra, estou vivendo para Deus, para Ele. Então, que seja a vontade dele na nossa vida, né? Os não que a gente recebemos deles, ou de muitos, o não nos fortalece, né? Os nãos nos faz entender o porquê do não, nós vamos entender depois, mas para frente. Então é isso, amados. Continuamos aí intercedendo, né? Eu nem vejo a hora de nós estarmos juntos no presencial, para a gente estar junto rezando, estar junto aí, mas aqui tá, assim, é maravilhoso, mas nós podemos estar, né, juntos. Enfim, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer falar algo? Temos um tempinho ainda, né, 9 horas agora,